Graças a Deus. É hoje, igreja. Amém? Que alegria. Como Deus tem sido bom. Graças a Deus. Que alegria, mais uma vez, ter a oportunidade de trazer uma mensagem. Aprove Deus. Esta mensagem de hoje, ela fica gravada no seu coração. Assim como o Senhor nessa tarde falou comigo. Quando foi me dada a oportunidade de trazer uma mensagem, a minha esposa pergunta para mim: e aí, já preparou a mensagem? Falei: ainda não. E aí, já preparou a mensagem? Eu falei: não, ainda não. Eu deixo Deus falar comigo. Eu preparo a mensagem aos 45 do segundo tempo e deixo Deus ministrar no meu coração. E quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou muito comigo. E essa mensagem de hoje, eu queria falar com os irmãos. Livro, João, capítulo de número 4, versículo de número 23. Vai chegando um tempo em nossas vidas que nós precisamos de um ajudante, amém? O meu já está chegando. Daqui uns dias vocês vão me ver muito de óculos. Amém? João capítulo 4, versículo de número 23. Põe para mim aí no telão, fazendo um favor. Glória a Deus, amém? Toda a igreja, 1, 2, 3. Amém? Todos entenderam? O Pai procura. E se o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, nós estamos aqui nessa noite, adorando ao Senhor. Estamos em festa. Um tema muito sugestivo. Um tema qual ele traz um poder muito grande, aonde toda a igreja sabe, desde o começo que nós estamos com esse tema. Coloca o tema para mim, por favor. Que nós estamos em festa. Se hoje está assim, imagina como vai ser naquele dia. O dia que Cristo vir buscar a igreja dele. Os lavados, os remidos, aqueles que têm comunhão com Ele, aqueles que estão em constante adoração, aqueles que o adoram. E por isso que nessa noite nós precisamos deixar de lado o nosso ego, o nosso eu. E o texto onde eu quero falar com você está no livro de Daniel, a partir do capítulo 1, a partir do versículo 1. Você vai ver a história de um homem chamado Daniel. E a história dele é bem simples, mas ela é muito poderosa, a história de Daniel. Daniel é um homem, um jovem. Ele é levado cativo, arrancado ali de Jerusalém,
levado como escravo por um rei chamado Nabucodonosor. E esses homens, a qual o Nabucodonosor arranca eles dali, eles são levados como escravo, arrancados do lugar onde eles moravam, e eles vão servir a Nabucodonosor como escravo, entendam bem. Eles são levados cativos, e eles serão agora submetidos a aprender letras, costumes de um Deus pagão, de um povo pagão, um povo chamado de caldeus, aonde o paganismo reinava naquele lugar, sob ordem de um rei chamado Nabucodonosor. Escravos, cativos, prisioneiros. Há de entender que esses homens deixaram para trás sonhos, e agora eles vão estar em um lugar idólatra. O desejo do rei Nabucodonosor é que esses homens agora aprendam os costumes da Babilônia. E se você perceber o versículo de número 3, a Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 3: e disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel. O rei Nabucodonosor tinha tudo nas mãos, sim ou não? Ele tinha os melhores. Mas a Bíblia é bem clara a dizer para mim e para você que o desejo de Nabucodonosor era trazer para perto dele os filhos de Israel, os crentes, os que conheciam a palavra, aqueles que tinham entendimento, homens que estavam sendo doutrinados dentro de Israel. Não pense você que o inimigo está preocupado com aquelas pessoas que estão lá fora, não, de maneira nenhuma. Ele está preocupado com aqueles que estão dentro da igreja, louvando, glorificando a Deus. Ele está preocupado com crentes, com servos. É por isso que a Bíblia diz no versículo de número 3, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real, dos nobres. Ele está preocupado com crentes, porque crente lê Bíblia, porque crente louva, porque crente agora fica bem arrumadinho, amém? Porque crente agora anda bem cheiroso, amém? Se bem que tem uns que já não gostam muito, né? Amém? Mas o inimigo das nossas almas está preocupado com esse tipo de pessoas. Ou você acha que o inimigo queria que você estivesse aqui nessa noite? Muito pelo contrário. Nós estamos em festa, praticamente desde o dia 1º, orando, buscando, jejuando, lendo Bíblia, ouvindo bastante pregações, todos os dias na igreja. Nós não podemos, igreja, colocar isso em nossas vidas como um peso. Vocês viram como é que estava o culto hoje? O desejo é de ficar cantando a noite toda, sim ou não? Porque o Senhor quer isso de nós. Comunhão e adoração. Fale comigo, o Senhor quer de mim comunhão, e Ele quer a minha adoração. Daniel agora está longe do convívio dos pais,
levado cativo, escravo. Mas tem uma coisa que Daniel não negocia: princípios. Daniel, ele tinha uma particularidade com Deus. É algo que ele tinha em particular, somente ele e Deus. Porque Daniel, diferente de muitas pessoas, independente do lugar onde ele estava, ele era ele mesmo. Ele poderia estar longe do povo de Israel, mas Daniel continuava sendo o mesmo. E essa particularidade entre Deus e Daniel é o que vai prevalecer na vida de Daniel. É dada uma ordem para que eles fossem alimentados com os mesmos manjares do rei durante alguns dias, e esses dias iam durar anos, para que a cabo de 3 anos eles fossem de novo apresentados ao rei, e o rei iria separar entre algum deles para viver no palácio com o rei. Só que, como eu disse, Daniel não negociava princípios. Daniel, ele não negociava valores. Daniel, ele não negociava a sua crença. Por mais longe que ele estava, por mais que o ambiente aonde ele estava era um ambiente onde a idolatria reinava, Daniel não negociava o seu cristianismo. Era uma particularidade entre ele e Deus. Quem está me entendendo diz amém. Daqui a pouco o culto vai terminar. Cada um de nós vai voltar para sua casa. Agora, essa particularidade que nós temos entre nós e Deus, ela precisa prevalecer nas nossas vidas. Por quê? Porque ser crente dentro da igreja é fácil. Ser crente na frente do pastor é fácil. Ser crente na frente dos pais é fácil. Mas e quando você está sozinho? Longe de tudo e longe de todos. É aí que a minha fé e a sua fé, ela vai ser provada. É nessas horas que nós vamos provar para Deus a nossa comunhão e a nossa adoração. Se nós adoramos Deus nas horas da adversidade, nas horas da angústia, porque vai chegar um dia mau em nossas vidas, e esse dia mau, cedo ou mais tarde, ele vai chegar. E o que nós devemos é estar preparados para quando esse dia chegar, nós passar por ele dando glória a Deus, passar por ele dando aleluia, louvando e glorificando o nome do Senhor, se entregando a ele de alma e espírito, deixar que ele governe a nossa vida. Porque quantas pessoas estão se contaminando com uma jarla do mundo? Quantas pessoas têm deixado esse maná tomar de conta? Começamos o ano de 2023. Depende de você. Como é que você vai se sobressair durante alguns dias, durante esse ano? Não foi o ambiente que mudou Daniel. Não foi o ambiente que mudou José. Escute uma coisa, igreja. Não é o ambiente que muda você. É você que muda o ambiente onde você está. Tudo pode estar andando na contramão, tudo dando errado. Mas a sua particularidade é entre você e Deus. Porque Deus, ele tem um propósito contigo. Fale comigo, Deus tem
um propósito, faça assim, comigo. Amém, igreja? Vai se passar os dias. Daniel propôs no seu coração de não se contaminar. Levado cativo, algumas pessoas ele traz para perto dele. Ananias, Misael, Azarias, amigos de perto, amigos íntimos, pessoas com quem ele vai ter um certo tipo de intimidade. Amigos a qual Daniel se preocupa com eles. E ele vai chamar logo esses 3, para que também não se contaminasse com o manjar do rei. Ele vai dizer algo para aquele eunuco, e aquele eunuco vai colocar até a vida dele num verdadeiro aperto, porque se o rei souber que ele está fazendo isso, algo de muito terrível e ruim iria acontecer na vida daquele eunuco, mas ele deixa. Porque Daniel pede, olha, nós decidimos não se contaminar com o manjar do rei, mas durante esses dias deixa a gente comer legumes, e eles vão ficar se alimentando de legumes, de legumes, de legumes. E o tempo vai passando, e o semblante daqueles homens ficaram mais bonitos, o semblante deles ficaram mais vistosos do que as outras pessoas que estavam se alimentando do manjar do rei. Louvado seja Deus, igreja, que nós possamos ter esse entendimento, porque o inimigo, ele faz um prato recheado para mim e para você, para que nós viesse a cair em tentação. 2023 começou agorinha. Apenas 9 dias de 2023. Ele está praticamente intacto ainda. Mas depende de mim e de você. Como é que você vai conduzir 2023? Não queira trazer para 2023 os mesmos manjares de 2022. Aqueles que infelizmente afastaram você de Deus. 2023 não pode ser igual a 2022. É tempo de nós nos alimentarmos com coisas ainda mais melhor. Alimentarmos com algo que enche nosso espírito. Alimentar com algo que venha prevalecer dentro de casa, o amor de Deus. Alimentar com aquilo que venha atrair a presença de Deus. Fazer algo em 2023 que você não fez em 2022. E a Bíblia diz que esses homens eles prevaleceram por causa do amor de Deus na vida desses homens. Versículo de número 8, Daniel decidiu no seu coração, é decisão. É uma decisão. É você que decide. O poder de decisão está nas suas mãos. Eu não posso decidir pela minha esposa. É um individualismo entre você e Deus. Esse poder de decisão está nas suas mãos. Cabe a você como é que você vai decidir. Daniel propôs no coração, no versículo de número 8, de não se contaminar com aquilo que viesse a afastar ele da presença de Deus. Seja você mesmo, igreja, quer ter comunhão, quer ser um adorador por excelência, não negocie seus princípios. Permita que Deus te leve, aleluia, por caminhos que Ele quer te levar. Permita que Ele te leve em caminhos que Ele quer te levar. Nessa queda de braço sua entre você e Deus, até hoje você só perdeu
Quem está me entendendo diz amém. Deixe que Deus governe. Deixe que Ele venha prevalecer, igreja. Deixe que Ele venha guiar você. Eu fico imaginando, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fico imaginando Deus olhando do céu e vendo toda a cena. Daniel não quis. Sadraque não quis. Misael também não quis. Abednego também não quis. E Deus olhando do céu, aquela decisão desses homens, Ele mexe com o coração de Deus. Coloca para mim o versículo de número 17 do capítulo 1 de Daniel, por favor. Há uma recompensa para aquele que não deseja se contaminar com o manjar do rei, amém? Daniel, capítulo 1 e o versículo de número 17. Vamos lá? Daniel, capítulo 1, versículo 17. Toda a igreja, bem forte, amém? Vamos lá. Vale a pena ser fiel, amém? Vale a pena ser fiel. É a recompensa de Deus. Lembra no começo? Eles queriam ser doutrinados em letras, costume dos caldeus, mas quando Deus entra no negócio, quando Deus entra, ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel, quem não queria ser igual a Daniel? Quem queria ter um dom de interpretar sonhos? Quem deseja ter esse dom? Amém? Levanta a mão. Quem quer ter esse dom de interpretar sonhos? Muitos. Eu pedi muito isso para Deus. Senhor, me mostra em sonhos. E eu quero falar uma particularidade minha, essa aí entre mim, eu e Deus. Deus, Ele me usa. Deus, Ele já me usou muito. E vai me usar muito ainda. Interpretações de sonhos. Quantos sonhos Deus já me revelou? Esses dias em casa eu estava pensando e com saudade. Porque a gente vai ficando com o tempo, igreja, a gente vai ficando muito vaidoso. Dá vontade às vezes de se converter de novo. Com o passar do tempo a gente vai deixando coisas para trás. E eu fico lembrando como Deus é bom. E como Deus já falou comigo. Eu não sei se você é assim, eu sou assim. Tem hora que eu sinto. E quando eu sinto que o meu celeiro está esvaziando, eu corro até Deus. Eu vou buscar aonde? Eu vou buscar na fonte, aonde tem. E eu falo com Deus assim: Senhor, fala comigo de novo. Me revelações de novo, Senhor. Porque quantos de nós não estão perdendo essa intimidade com Deus? Tem quanto tempo que você não ora mais? Tem quanto tempo que você não o busca mais? Você não pode entrar num culto como este e sair do mesmo jeito, da mesma maneira.
Você precisa entrar de uma maneira e sair de outro jeito, cheio de Deus. Buscar a Deus em todo o tempo. Buscar ter conhecimento em Deus. Mas os prazeres desse mundo, os manjares deste mundo, muitas das vezes têm afastado você da presença de Deus. Mas o prazer de Deus é te abençoar. Vai passar o tempo. Esses homens agora eles serão provados, assim como eu e você também já fomos provados. O rei Nabucodonosor, no capítulo de número 3 de Daniel, ele vai fazer uma estátua. Antecedendo esse episódio, o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho. Daniel, ele interpreta os sonhos do rei Nabucodonosor. Mas no capítulo de número 3, os 3 amigos de Daniel eles vão ser provados: Sadraque, Mesaque e Abednego. É feita uma estátua. E essa estátua ela é bastante imponente. Cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados, ou seja, uma estátua por volta de uns 27 metros. E de largura 2 metros e pouco, 2,70 metros mais ou menos, se eu não me engano. E o decreto do rei Nabucodonosor era que, ao soar de uma trombeta, ao soar de algum instrumento musical, todos deviam se prostrar diante dessa estátua. No versículo de número 2, quase no finalzinho do versículo: e todos os governadores das províncias, para que se viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Desses governadores das províncias estava Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens agora, eles são trazidos até a presença do rei. A estátua estava de pé. A buzina tocou. A trombeta soou. Era para eles se ajoelharem, mas eles não negociavam princípios. Eles não negociam valores. Eles não cediam, igreja. No versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorarão a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estão prontos, quando ouvidos o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorares as estátuas que fiz, bom é. Mas se não adorares, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo ardente, de uma fornalha. A quem, ó Deus, que vocês... quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, respondeu Mesaque, Abednego, e disse ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio, ó rei. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos livra. Ele nos livrará do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Então, ó rei, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que prevalecestes. Só fala isso quem tem coragem, igreja. Só fala isso quem não nega princípios. Só diz isso quem não nega valores. O rei Nabucodonosor, ele fica enfurecido. E aquele que é leitor de Bíblia e conhece a história vai saber que esses homens agora são atados,
mãos e pés amarrados, jogado dentro da fornalha de fogo, aquecido 7 vezes mais. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, mesmo não entendendo nada de cristianismo, mas ele olha para dentro da fornalha, ele leva um susto. Não foram jogados 3? E por que eu estou vendo 4? Eu fico imaginando ele procurando Daniel. Era para jogar só os 3, jogaram Daniel também. Só que ele fitando os olhos, ele vê algo diferente. Aquele quarto é diferente. Aquele quarto homem é diferente. O semblante dele é diferente. A aparência dele é diferente. Ele não se parece com homens. Eu vejo algo diferente. Ele parece com um anjo. Aleluia. Ele é diferente. Ele não é igual aos homens. Ele é diferente. Meu Deus. O semblante dele parece com um anjo. O rei dá uma ordem. E aqueles 3 são tirados de dentro da fornalha. Eu imagino, só imagino, o rei Nabucodonosor procurando onde é que estava o quarto. Eu só imagino aonde estava o quarto. Só sabe onde que está o quarto quem está aqui neste lugar. Só sabe onde o quarto homem está aquele que busca, aquele que ora, aquele que chora, aquele que levanta as mãos, aquele que busca, aquele que tem comunhão. E ele deixa um decreto. Louvado seja o Deus de Sadraque, louvado seja o Deus de Mesaque, louvado seja o Deus de Abednego. Somente ao Deus deles servirás, somente a esse Deus adorarás. Amém? Louvado seja Deus. E Ele está aqui nessa noite, igreja. O quarto homem está aqui nessa noite, igreja. Ele está aqui dentro, igreja. Talvez você não possa vê-lo, mas eu posso sentir Ele aqui nessa noite. Talvez você não consiga contemplar Ele visualmente, mas você consegue contemplar Ele, a presença dEle aqui nessa noite. Aleluia. Chega tempo em nossas vidas, igreja, que nós vamos ser provados. Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados. Mas ainda falta alguém ser provado. Daniel também vai ser provado. Lembra no começo, aonde ele não quis se contaminar? Vai chegar um tempo em nossas vidas que eu e você seremos provados. Capítulo de número 6 de Daniel. Passa o reinado de Beltesazar. Nós estamos agora no reinado de Dário, e Daniel ainda está firme. E no reinado do rei Dário, ele quer levantar 120 homens. Dos 120 homens, 3 ele quer levantar como importante. Dos 3, um é Daniel. Mas os invejosos daquela época vão lutar contra Daniel, contra o caráter de Daniel. Eles vão procurar em Daniel brechas. Fique de pé. Eles vão procurar em Daniel brechas, mas não conseguem achar brecha em Daniel. Eles vão procurar em Daniel algo que venha fazer com que ele venha a pecar
pecar contra Deus, e não achando brechas em Daniel, a única maneira que eles veem é lutar contra o Deus de Daniel. Só que mal sabia eles que eles não iriam prevalecer nessa batalha. Deus te trouxe você aqui nessa noite para fechar brechas em você. Brechas que você abriu, mas que hoje Deus quer fechar, amém? O decreto era: ó rei, faça uma lei, assine um decreto, sele esse decreto, ó rei, com o seu anel. Uma lei chamada dos medos e dos persas, que depois de selado uma vez, era impossível alguém revogar. Só que Daniel, a Bíblia diz que ele se colocava 3 vezes por dia e adorava o Senhor. 3 vezes por dia ele se retirava e ia adorar ao Senhor. Sabendo do decreto, ele não se importou. Antes, continuou adorando a Deus, continuou adorando o Senhor. E não pense você que Daniel se preocupou em fechar a porta do quarto. Ele deixou ela escancarada, para que todos soubessem que Daniel não nega princípios, que Daniel não nega valores. Daniel era um homem de Deus, um homem que servia a Deus. Chegou na Babilônia cativo como escravo, mas chegou a vez de Deus honrar Daniel. Vai chegar um tempo em sua vida que Deus vai honrar você, assim como Deus tem me honrado. Eu sou grato a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Daniel, sabendo do decreto, orou, buscou a Deus. A Bíblia fala que os satrapas, aqueles homens, chegaram até o rei. Ó rei, não foi assinado um decreto que a cabo de tantos dias, se fosse pego alguém orando a outro Deus que não fosse aos seus, tal homem seria jogado numa cova de leões? O rei diz: é verdade, assinei o decreto. Pois bem, encontramos um que está fazendo pouco caso daquilo que o Senhor assinou. O rei fica enfurecido com tal homem, mas quando ele fica sabendo que é Daniel, o semblante de Dário fica entristecido, porque ele já tinha feito um decreto que fosse jogado nas covas dos leões. Quantos apertos você já passou por ele? Quantas angústias você já passou por eles? Só que tudo isso deixou você mais forte, amém? Quantos ventos você já passou? E olhe para você. Você se tornou ainda mais forte com todos os ventos que você já passou, com todas as angústias e aflições que você já passou. Cova na vida de quem serve a Deus não é para te deixar fraco. Cova é para você sair de dentro ainda mais fortalecido. Cova é o lugar onde intimidade com Deus, porque a Bíblia diz que Daniel foi posto lá embaixo, diante daqueles leões famintos. Só que Daniel orava, só que Daniel buscava,
Só que Daniel adorava. Só que Daniel, ele tinha comunhão com Deus. A Bíblia diz de um leão da tribo de Judá. E esse leão estava lá, guardando em todo o tempo Daniel. O rei Dário, no outro dia, preocupado com aquela situação, ele vai até onde Daniel estava. Talvez ali esperando o cadáver de Daniel. Ó Daniel, ó Daniel. Talvez eu imagino o rei se lamentando, mas de repente uma voz soa de dentro daquela cova: ó rei Dário, não foi achado culpa em mim, não foi achado pecado em mim. O Senhor fechou a boca do leão, e estou aqui vivo, ó rei. É dado um decreto do rei Dário, mais uma vez: bendito seja o Deus de Daniel, bendito seja o Deus de Daniel, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, bendito seja o Deus de Daniel. E Ele está aqui nessa noite, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, o versículo de número 25, para finalizar. A Bíblia diz que 2 homens estavam presos numa prisão. E o interessante é saber que eles estavam presos dentro da prisão, porque a Bíblia diz que eles estavam amarrados lá dentro. O que tem amarrado você? O que tem prendido você? 2023 é um ano de bênção, sim ou não? É um ano de ter comunhão com Deus, amém? Quem deseja ter comunhão com Deus?